Desde aí nós temos aqui a estrutura, então já só vamos fechar aqui direitinho para ter certeza. Tá? Agora sim, ó. Na última linha, a expressão que dirá estabelece entre as ideias uma relação de. Que dirá estabelece uma relação de. Então, como a gente já tem um texto, a gente vai ter que ler para interpretar, é interessante a gente ler o texto para poder compreender esse que dirá lá no finalzinho do texto. Então vamos lá? Vamos ler esse texto aqui. Olha só. A insegurança alimenta o medo. Não surpreende que a guerra contra a insegurança ocupe lugar de destaque na lista de prioridades dos planejadores urbanos, ou pelo menos estes acreditam que deveria, e se indagados insistem nisso. O problema, porém, é que quando a insegurança se vai, a espontaneidade, a flexibilidade, a capacidade de surpreender e a oferta de aventuras, principais atrações da vida urbana, também tendem a desaparecer das ruas da cidade. A alternativa à insegurança não é a bênção da tranquilidade, mas a maldição do tédio. É possível superar o medo e ao mesmo tempo fugir do tédio? Pode-se suspeitar que esse quebra-cabeça seja o maior dilema a confrontar os planejadores e arquitetos urbanos. Um dilema ainda sem uma solução convincente, satisfatória e incontestada. Uma questão para a qual talvez não se possa achar uma resposta plenamente adequada, mas que talvez pela mesma razão continuará estimulando arquitetos e planejadores a produzir experimentos cada vez mais radicais e invenções cada vez mais ousadas. Desde o início, as cidades têm sido lugares em que estranhos convivem em estreita proximidade, embora permanecendo estranhos. A companhia de estranhos é sempre assustadora, ainda que nem sempre temida, já que faz parte da natureza dos estranhos, diferentemente tanto dos amigos quanto dos inimigos, que suas intenções, maneiras de pensar e reações a condições comuns sejam desconhecidas ou não conhecidas o suficiente para que se possa calcular as probabilidades de sua conduta. Uma reunião de estranhos é um locus de imprevisibilidade endêmica e incurável. Pode-se dizer isso de outra forma. Os estranhos incorporam o risco. Não há risco sem pelo menos algum resquício de medo de um dano ou perda. Mas sem risco também não há chance de ganho ou triunfo. Por essa razão, os ambientes carregados de risco não podem deixar de ser vistos como locais de intensa ambiguidade, o que, por sua vez, não deixa de evocar atitudes e reações ambivalentes. Os ambientes repletos de riscos simultaneamente atraem e repelem. E o ponto em que uma reação se transforma no seu oposto é eminentemente variável e mutante, virtualmente impossível de apontar com segurança, que dirá de fixar. É virtualmente impossível de apontar com segurança. É impossível de apontar com segurança, muito quanto mais de fixar. Se já não cabe apontar com segurança, muito menos de fixar algo. Olha só a relação. Então, neste caso, que dirá de fixar? Veja, virtualmente é impossível de apontar com segurança, quanto mais de fixar. Virtualmente é impossível de apontar com segurança, que dirá de fixar, Então, se não se aponta com segurança, a ocorrência menor ainda é a de fixação. Então, o que eu quero mostrar para você é que o que dirá, ele traduz um valor de efeito. Se já não cabe apontar com segurança, então não vai conseguir fixar. Então, se que dirá fixar, mostra para a gente um valor de efeito. Beleza? Esse valor de efeito, você vai perceber o seguinte, ó. Que dirá estabelece as relações de quê? De finalidade? Não é para dizer alguma coisa. Uma temporalidade posterior, então, algo depois de outro, não é esta relação, fora. Concessão, muito menos que contraste. Proporção é aquela evolução temporal. Né? Uma coisa é feita à medida que a outra vai ocorrendo. Então, também não é o caso aqui. Então, observe que cabe a relação de efeito, de resultado, uma consequência lógica. Se é impossível ter segurança, que dirá fixar? Muito menos, se isso já não acontece, muito menos o outro. Então, o outro não vai ocorrer. Por isso, a consequência lógica alternativa A.